Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado pela sua vida, pelo privilégio que Ele nos dá de mais uma vez podermos estar na sua casa, adorando, prestando a Ele esse culto. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 10 a 17. Mesmo assentado, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, versos 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, pregai, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos olhos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos que o teu Santo Espírito aplique-a ao nosso coração. Obrigado por essa noite especial, onde podemos estar agradecendo ao Senhor por mais um ano do nosso coral aqui desta igreja. Continue abençoando, ó Pai, as vozes e abençoando aqueles que dirigem também esse coral, que o Senhor esteja dando sabedoria, graça, e que o Senhor seja em tudo exaltado na vida dessa sociedade, na vida da tua igreja. Seja com cada um membro desta noite. O Senhor derrame da tua graça em cada coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Isaías é bem conhecido, né? Ele é alguém que Deus o chamou para exortar o seu povo, cerca de 700 anos antes de Cristo. E ele começa dando palavras bem duras a este povo que não queria saber de fazer a vontade de Deus. Nós temos a alegria de poder nessa noite estar louvando ao Senhor. E a minha oração é que a igreja, e particularmente coral, né, que canta tão bonito, mas que não esteja fazendo isso apenas de lábios, que esteja fazendo isso realmente para a honra e a glória do nosso Deus. Porque o que nós temos nesse texto, e no contexto como um todo, é que este povo estava fazendo tudo certinho. Fazendo sacrifício, fazendo holocaustos, mas os adjetivos que Deus dá aqui e chama a atenção deles, como a gente vê aí no versos 3 e 4, ele diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento, o dono da sua manjedoura. O meu povo, Israel, não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aí vem os adjetivos: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o caminho do Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, ou seja, mesmo fazendo todo o ritual, mas Deus não aceita este culto. E ele chega a dizer: o sacrifício de vocês, o holocausto para mim é a abominação. Eu quero estar compartilhando nessa noite com os irmãos algumas lições, pensando no culto que agrada a Deus. Porque podemos estar aqui como este povo, vindo à casa do Senhor, cantando no coral, cantando nos louvores, tocando instrumentos, vindo cada dia na casa do Senhor, mas quem sabe o nosso coração está distante do Senhor.
E Jesus vai dizer isso mais tarde lá em Mateus 15, quando ele repreende os fariseus, o povo da sua época, dizendo: olha, como profetizou Isaías, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então podemos até estar na casa do Senhor, mas e o nosso coração? Será que de fato temos estado presente, adorando o Senhor de coração? Que realmente possamos fazer como o salmista, no Salmo 19, 14, que é bem conhecido, né? As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu. Então que seja hoje o desejo do nosso coração. Então o povo de Israel estava de fato adorando a Deus de forma totalmente equivocada, diferente daquilo que Deus exigia. E a primeira lição que quero compartilhar sobre o culto que agrada a Deus o culto que agrada a Deus não é feito apenas de sacrifício. E eles aqui estavam realmente fazendo todo o sacrifício, tudo aquilo que Deus exigia, mas fazia de forma reprovável. Deus não estava aceitando este culto. Nós podemos fazer um sacrifício. Eu agora, por exemplo, não sei se está tendo algum jogo, né? Mas o fato de nós deixarmos o jogo, assistir um jogo da nossa preferência, o fato de estarmos talvez assistindo aquele programa da nossa preferência, nós podemos até estar aqui, mas o nosso coração pode estar muito longe daqui. Então, ou seja, o nosso pensamento deve estar voltado única e exclusivamente ao nosso Deus. Que nós tenhamos vindo à casa do Senhor com esse objetivo, entendendo que não é apenas fazer esforço, não é apenas fazer sacrifício, porque eu sei que para muitos de nós, sair da sua casa, estar na casa do Senhor, é um sacrifício realmente, é difícil. Mas como vale a pena estar na presença do Senhor, louvando ao Senhor. E o próprio Samuel que vai dizer naquele momento, onde Saul também, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ele, talvez por causa do orgulho, da vaidade do seu coração, a soberba, ele quis ocupar o lugar que não era dele. E aí no capítulo 15, ele justifica para Samuel, mas a resposta que Deus dá através de Samuel é: porém, Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Saul quis justificar, mas ele diz: olha, obedecer é melhor, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Então veja, Deus está preocupado com que nós obedeçamos, não apenas façamos sacrifício, façamos adoração, mas fazer isso de coração, que realmente agrada ao Senhor. Por isso o salmista, no Salmo 51, ele vai dizer: pois não te compraste em sacrifício, do contrário eu te daria. Não te agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus, são o coração quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É este coração que Deus quer, não apenas sacrifício, mas que nós façamos de coração aquilo que Ele nos ordena. Uma segunda lição que nós queremos destacar do culto que agrada a Deus: primeiro, não é apenas sacrifício, mas também o culto que agrada a Deus não é feito de aparência, não é só fazer, é fazer de coração. Porque podemos ter um culto maior essa noite, que marca, né, o aniversário do coral. Que maravilha! Domingo passado, por exemplo, nós tivemos na nossa igreja um momento muito especial, onde 9 adolescentes fizeram a sua profissão de fé. A igreja estava super lotada, estava lindo. Mas se isso não for de coração, for só para manter a aparência, Deus não aceita, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Quando ele vai para o Salmo 139, a gente vê ali Deus falando: olha, antes que a palavra venha à nossa língua, Deus já sabe. E a pergunta que o salmista faz é: para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detendo nos confins do mundo, lá também tu estás. Para onde me ausentarei? Então, ou seja, não adianta nós fazermos apenas por fazer, devemos fazer de coração, para agradar ao nosso Deus. E o próprio Jesus, no texto que eu mencionei agora há pouco, Jesus fala: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então faziam tudo bonito. Os fariseus eram ritualistas demais, mas faziam apenas por aparência. Gostavam de orar em praça pública, gostavam de chamar a atenção,
E a gente vai ver vários momentos realmente na vida daqueles que faziam apenas por aparência. Que Deus nos livre disso. Mas também o culto que agrada a Deus é feito de reconhecimento de culpa. Não apenas com sacrifício, não apenas de aparência, mas com reconhecimento de culpa. Eu creio que um dos problemas que muitas vezes enfrentamos é reconhecer o nosso erro. É reconhecer quando entristecemos ao Espírito Santo. A Bíblia deixa muito claro lá em Efésios 4, 29. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Mas quantas vezes nós entristecemos ao Senhor? Com palavras, com atitudes, com pensamentos. Mas Deus conhece. E eu creio que temos que cair em nós mesmos, reconhecendo. Assim como Isaías faz no seu capítulo 6. Aí do verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Ai de mim. Quando nós nos deparamos diante do Senhor, quando olhamos a santidade do Senhor, eu creio que nós nos devemos nos sentir tão pequenos. Por isso Paulo, quando lá na carta aos Hebreus, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do poder desta morte? Que Deus nos dê a graça, irmão, de reconhecermos quando falhamos. A gente vê, por exemplo, quando o filho pródigo, saindo de casa, depois de gastar tudo que ele tinha recebido, ele cai em si e diz: pequei, eu vou voltar para o meu pai e para o meu pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é o que Deus espera de nós. Por mais que falhemos, por mais que entristeçamos a Deus, mas devemos reconhecer e confessar o nosso pecado, como fez esses homens de Deus. Lá em Lucas 18, 13, naquele momento em que o fariseu batia no peito, orava de si para si mesmo, dizendo: não sou como demais homens roubadores. E aí começa a ver: eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas ao seu lado estava ali um pobre homem, que era desprezado, o publicano. A Bíblia diz que Jesus fala ali que ele nem ousava olhar para si, mas batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio que deve ser essa nossa atitude dia a dia, quando falhamos, quando nós entristecemos ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de reconhecer quando falhamos, quando pecamos contra Ele. Aquilo que aconteceu com Zaqueu também, ao encontrar com Jesus, ele teve aquela transformação extraordinária. E lá no capítulo 19, verso 8, então Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Coração quebrantado, coração que reconhece aquilo que fez de errado e está pronto a corrigir, pronto a reparar, para que seja aceito o seu louvor, a sua adoração e o seu culto. Mas o culto que agrada a Deus ainda é feito por verdadeiros adoradores. Não é simplesmente adorar, mas adorar de coração. Por isso que quando a gente vê lá em João 4, o Evangelho de João 4, versos 23 e 24, o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura verdadeiros adoradores, chegar diante do altar quebrantado, reconhecendo a limitação, reconhecendo a fragilidade, porque nada somos. Se eu sou o que sou, se você é o que é graça e misericórdia do Senhor, porque Ele um dia te alcançou, como nós cantamos, né? Aquele hino que vamos cantar daqui a pouco, maravilhosa graça. É isso que Deus fez comigo e com você, nos deu esse privilégio, nos dando um coração realmente que tema Ele. Ainda finalizando, irmãos, porque foi pedido para mim não demorar muito, o culto que agrada a Deus é o culto que é feito com gratidão. Então não é apenas sacrifício, não é apenas de aparência, mas é com reconhecimento de culpa e verdadeiros adoradores. E finalizando, de fato, o culto que agrada a Deus, ele é feito com gratidão. Você tem sido grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida? Você tem reconhecido dia a dia o que Ele tem feito na sua família, no seu dia a dia? Como o salmista, no Salmo 116, 12, vai dizer: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? A minha oração é que você possa dar o melhor, porque se não for assim, Deus não aceita o nosso culto, a nossa adoração. Não é fazer de qualquer jeito. A gente vê os irmãos dos instrumentos, o coral,
A gente tem uma luta tremenda, né? Porque a gente faz um ensaio, faz outro ensaio, vai ao terceiro, falta metade, ensaia de novo, falta metade, ensaia de novo. Os regentes que sofrem nesse momento, né, César? Às vezes falta essa disposição, esse empenho maior para dar o melhor para o Senhor. É tão bonito ouvir o louvor do coral. Eu amo, desde a infância, eu estava falando com o Josias ali, né? Desde a infância a gente canta no coral. Já faz praticamente aí 60 e alguns anos, servindo ao Senhor com a voz. Mas o que adianta isso se não for feito de coração? Que realmente as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração possam ser de fato agradáveis na presença do Senhor e sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, ele diz no verso 19 e 20, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Seja grato ao Senhor pela voz que você tem, quando muitas pessoas gostam de cantar e não podem. Nós vimos em outros países, nós estamos tendo o privilégio de ter essa igreja praticamente cheia. Há lugares que não podem se reunir publicamente, tem que às vezes andar dezenas e dezenas de quilômetros. Vocês ouviram o reverendo Vladimir recentemente, da experiência que ele tem vivido lá no Oriente Médio. Às vezes reunindo com 2, 3, 4 pessoas, às vezes uma pessoa, porque não podem reunir publicamente. E nós temos esse privilégio. Então sejamos gratos ao Senhor por isso, por termos essa bênção de poder cultuar a Ele como família, como igreja, o corpo de Cristo, que um dia foi comprado ali na cruz do Calvário. Eu quero concluir. Para agradar a Deus, é preciso ter um coração quebrantado, humilhado na presença do Senhor. Como o salmista expressa o Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer, ó Deus, a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. E nós, temos agradado ao Senhor com o nosso culto, ou fazemos apenas para nos sentir bem, e também desencargo de consciência? Quantas pessoas vão à igreja porque, nossa, se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé, o presbítero vai pegar no meu pé, né? Ou seja, é prazeroso, não há algo melhor do que isso. Por isso, quando a gente vê o salmista, o Salmo 122, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 133, ele vai dizer, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que privilégio! Quando tantos não têm, nós temos, não sabemos até quando. Porém, devemos aproveitar o tempo que Ele nos dá, de liberdade, podemos cultuá-lo e adorar ao Senhor. Eu quero encerrar com Hebreus 13, 15, que diz, por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e aplique essa palavra, esteja sempre pensando nisso. O culto que agrada a Deus deve ser feito não apenas com sacrifício, com aparência, mas com confissão de culpa, com verdadeiros adoradores e com gratidão. Que o Senhor assim nos abençoe.